e vai falar a senhora deputada Assunção Cristas. Fui informado que era a última intervenção que iria fazer aqui no Parlamento e não queria deixar de lhe dizer que é com tristeza que a vemos partir, embora tenhamos tido muitos debates agrestes na anterior legislatura, mas desejo-lhe as maiores felicidades para o seu futuro. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Encerramos o debate na generalidade de mais um Orçamento do Estado, o quinto desta era socialista. Sobre ele, o Sr. Primeiro-Ministro escreveu, primeiro no Twitter e depois repetiu muitas vezes, ainda ontem aqui, que é um orçamento de continuidade. Continuidade é a palavra. Concordamos. Continuidade na redução, agora eliminação do déficit, e bem sabemos que acontece por efeito duplo do aumento da receita fiscal e da redução do custo com juros, continuidade no pequeno crescimento económico, mas também continuidade em tudo o resto. E vale a pena lembrar essas continuidades. Continuidade na maior carga fiscal de sempre. Ontem, o Primeiro-Ministro explicava que entre baixar a carga fiscal ou fortalecer os serviços públicos, preferia a segunda opção. Até poderíamos compreender o argumento, se tivéssemos observado esse efeito de melhoria dos serviços ao longo dos últimos 4 anos. O problema é que com o governo socialista temos tido o pior dos dois mundos, a pior carga fiscal de sempre e os piores serviços públicos de sempre. E nem o investimento executado superou ainda o nível 2015. Note-se 4 anos envolvidos. Continuidade na perda do poder de compra dos contribuintes. Pelo 3º ano consecutivo, a atualização dos escalões do IRS fica abaixo da subida da taxa de inflação. Continuidade no crescimento aquém do nosso potencial e das economias com quem nos devemos comparar. O Governo gosta de falar em convergência com a zona euro, mas deve explicar que 3/4 da riqueza produzida nesta zona são dominados por 4 países, dos quais 3 cresceram menos que Portugal. Se, ao invés, olharmos para o que é comparável, verificamos, lamentavelmente, que só na zona euro 12 países cresceram mais do que o nosso país. Continuidade numa economia comparativamente pouco competitiva e na oportunidade perdida de a transformar beneficiando de um contexto internacional favorável. Continuidade na tendência de degradação da balança comercial. Em 2019, pela primeira vez nos últimos 8 anos, a balança comercial foi negativa e para 2020 o orçamento projeta que se deteriore para quase o dobro. Continuidade de um Estado que não conhece qualquer reforma estrutural. Aliás, sabemos como a expressão causa alergia ao Primeiro-Ministro. Continuidade de uma dívida pública demasiado elevada, com apenas 2 países da zona euro piores do que Portugal. Continuidade de um déficit externo excessivamente elevado. Continuidade no déficit de qualificações. E continuidade num orçamento pouco transparente na sua execução, com o aumento das dotações centralizadas, o que, trocado por miúdos, significa aumento do poder de bloqueio do Ministro das Finanças a somar às cativações, o que até se pode traduzir num ganho político imediato, mas impede uma gestão pública eficiente e leva o país a situações limite, de que a saúde é o exemplo mais gritante. Por fim, continuidade no apoio político deste orçamento. Muda-se o nome, de aprovação para abstenção, mas mantém-se a responsabilidade política do Bloco, do PCP, dos Verdes e do PAN neste orçamento e nestas políticas. Senhoras e senhores deputados, em 4 anos, a fotografia macro do nosso país, infelizmente, não mudou estruturalmente como podia e devia. Basta lembrar que metade do investimento é em construção ou que a taxa de poupança conhece mínimos históricos. Pelo contrário, enfrentamos e enfrentaremos desafios para os quais poderíamos e deveríamos estar mais bem preparados. Sem uma economia robusta,
sem empresas a investir, a crescer e a fortalecerem-se, não conseguimos financiar condignamente nem as funções de soberania, nem as funções sociais do Estado que desejamos, da saúde, da pré-natal aos cuidados paliativos, à educação, do apoio aos mais idosos ao combate à pobreza. Sem uma economia mais livre, não conseguimos quebrar em definitivo ciclos persistentes de pobreza. O servidor do Estado tudo leva, cerceando o esforço e imputando o sonho das pessoas em verem o resultado do seu trabalho e terem uma vida melhor para si e para as suas famílias. Basta lembrar que no ano passado, o dia da libertação fiscal passou para 15 de junho. Foram 166 longos dias para manter o Estado. Veremos como será este ano. Não temos políticas para atrair o investimento com seriedade, como a competitividade fiscal, nem para garantir uma melhoria das qualificações e uma verdadeira adaptação à era digital. Em relação à natalidade e à demografia, continua a faltar uma estratégia integrada coerente. Todos os anos há mais uma medida avulsa, é certo, como que para picar o ponto, mas não vemos nenhum compromisso estrutural, sério e permanente. Em relação ao clima e ao território, continua a passar ao lado a dimensão onde podemos ter um impacto mais decisivo, a adaptação às alterações climáticas, que são uma realidade, e a preparação séria e profunda para um quadro de escassez de água doce, por um lado, com impacto no abastecimento nas populações e na agricultura, e, por outro lado, um quadro de subida de nível do mar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 10 anos entrei para o Parlamento e a minha intervenção foi precisamente na área do orçamento e das finanças. O que ouvi então, infelizmente, é bastante semelhante ao que ouvi ontem. O que aconteceu a seguir é conhecido. É dever do CDS dizer a verdade às pessoas. É dever do CDS não baixar os braços. É dever do CDS fazer renovadamente o trabalho de construção de uma alternativa, porque em democracia há sempre uma alternativa. Se não é para hoje, é para amanhã. Da minha parte, continuo a acreditar na força criadora das pessoas. Continuo a acreditar que temos um país com pessoas extraordinárias, mulheres e homens de garra, aqui e por todo o mundo. Idosos sabedores e jovens dinâmicos, que com o enquadramento certo, com a ajuda certa, que muitas vezes é simplesmente a não desajuda por parte do Estado, podemos construir um país liderante em vários domínios, e não posso deixar de referir o oceano como sendo um deles. E continuo a acreditar que, dando espaço a esta força transformadora das pessoas, podemos construir um país verdadeiramente sustentável em todas as suas dimensões. Muito obrigada. Senhor Presidente, só uma palavra final, senhoras e senhores deputados. Nesta última intervenção, gostaria apenas de deixar uma palavra de profundo respeito pelo Parlamento, que é um pilar central da nossa democracia, do nosso sistema, é a casa da democracia onde se exerce a função mais nobre de todas as funções em política, a de representar os nossos concidadãos na sua pluralidade de pensamento. Foi para mim uma honra servir o país, quer como deputada, quer como governante, e nunca esqueço que o Governo depende do Parlamento e responde sempre, sempre perante o Parlamento. Sr. Presidente, muito obrigada pelas suas palavras e desejo o melhor sucesso para esta legislatura. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para a intervenção de encerramento